E depois da chegada de Gerson, a imprensa esportiva começa a debater sobre os dois times que o Flamengo está montando, o time A e o time B. O Flamengo vai disputar 7 competições no ano de 2023 e começa a fazer um pacotão de reforços. O Gerson já chegou, falta chegar ainda o goleiro Rossi e também o Quinteiro, que são nomes que estão sendo especulados no mercado e que o Flamengo já está bem adiantado para poder trazer e reforçar o elenco para 2023. Então, nação, já chega aqui deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações que é importante para você receber todos os vídeos do Mengão. Então, nação, nós vamos aqui reagir o Mauro César e o Sormani falando sobre o elenco espetacular que o Flamengo está montando, porque esse elenco vai botar medo nos adversários. Pelo fato de que o Flamengo tem peças para poder substituir em qualquer momento e em qualquer posição. Então nós vamos aqui analisar. Então, nação, vamos bater uma meta juntos de 1000 likes. Você, principalmente flamenguista, que está gostando desse elenco que o Flamengo está montando, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Deixe também o seu comentário, coloque aí o seu comentário, quem deve ser o time titular. Escreva também a localidade que você está assistindo nossos vídeos, para que a gente possa estar debatendo e fazendo essa resenha juntos aqui no nosso canal. Antes do vídeo, eu quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet. Você vai clicar no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa oportunidade onde você vai aprender a fazer essa renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet e receber comissões como essa que você vê aí na tela, trabalhando aí da sua casa. Então bora pro vídeo de hoje. Créditos vou deixar aqui ao canal do Sormani e ao canal Jovem Pan Esportes, link na descrição. Vamos lá, Mengão montando 2 timaços para a temporada 2023. O Gerson chega para o Flamengo, ele chega para um time que ele conhece bem, ao contrário do Luis Soares, que vai jogar pela primeira vez no Brasil. Ele não conhece o nosso futebol, embora seja um uruguaio, jogou já pelo Nacional, já jogou inclusive aqui no Brasil, no ano passado mesmo, na Sul-Americana, mas ele não conhece ainda o futebol brasileiro. Em contrapartida, o Gerson não. O Gerson vai chegar para o Flamengo, onde ele já foi bicampeão brasileiro, 19 e 20, campeão da Libertadores em 19. Ele conhece o time. O time é praticamente o mesmo. Quer dizer, mudaram-se peças, óbvio, mas o núcleo, tá? O núcleo desse time, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel, permanece. E ele chega para encorpar ainda mais esse Flamengo, para dar mais musculatura para esse time que já é forte demais. Para mim, o melhor time do futebol brasileiro. Então ele chega, depois de ter ido mal na Roma, mal na Fiorentina, voltou para a Europa, teve no Olympique Marseille, na temporada passada ele foi vice-campeão francês, e acabou se desentendendo com o treinador lá e voltou, tá? Não foi mal na última temporada nele na França, longe disso, ele foi bem. Mas de qualquer maneira, era um jogador descartável, tanto era que acabou voltando para o Flamengo. Se não fosse, o Olympique ia criar dificuldades para vender o jogador. Porque, até mostrei para vocês outro dia aqui, as contas, o Flamengo na verdade deixou uma temporada e meia o Gerson na França e recebeu 9 milhões de euros por isso. E agora tem o jogador de volta. Negócio tanto para o Flamengo do ponto de vista financeiro e técnico também. Tá? O Gerson chega, vamos dar uma olhadinha aqui na idade do Gerson, ele é meninão ainda. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha pesquisa. Olhando aqui na internet, ele tem 25 anos, gente. E imagino que ele não sai mais do Brasil para a Europa, não creio. Então é uma contratação que vai dar um ganho no campo. O Flamengo há de conquistar novos títulos. Com essa força que ele tem, com esse time que ele tem, com o novo treinador, o Vitor Pereira, que a gente viu a passagem dele no Corinthians, foi muito boa. Ele mostrou qualidades no Corinthians. Ele arrumou um time que no papel não era lá grande coisa. Quase ganhou uma Copa do Brasil, foi vice-campeão em cima do próprio Flamengo. 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Enfim, esse é um Flamengo que se perdeu o Rodinei, é verdade, mas traz um Gerson, que muita gente acha que pode ser o substituto do Arrascaeta, quando o Arrascaeta for chamado pela seleção do Uruguai ou tiver suspenso, lesionado, alguma coisa desse tipo. E eu não acho isso, entendeu? Eu acho o Arrascaeta muito
melhor tecnicamente, muito mais refinado, tem muito mais brilho, né, do que o Gerson. O Gerson é aquele jogador que tem a sua qualidade, tem seu brilho, é refinado também, menos do que o Arrascaeta, mas é um jogador mais de posicional, é aquele jogador que ajuda demais na marcação, é um cara que faz o time jogar também, assim como o Arrascaeta, mas de uma maneira menos impactante. O Arrascaeta faz mais gol que ele, dá mais assistência do que ele, mas ele vai dar, repito, uma força para esse meio campo do Flamengo, que já é forte. Imagina, tem o Vidal, gente. Tem o Vidal, tem o Gerson, tem o Thiago Maia, tem o João Gomes, tem o Pulgar. Gente, é um time que não se contenta com pouco. Se puder, contrata mais. Contrata mais por quê? Porque a torcida paga. Tinha uma frase na época, na década de 1970, se eu não estou enganado, que a torcida do Corinthians dizia o seguinte: contrata que a torcida paga. Tá? Isso se aplica para o Flamengo hoje. Contrata que a torcida paga. Como é que a torcida paga? Com renda, com programa de sócio torcedor, com visibilidade na televisão, consequentemente a televisão paga muito para o Flamengo, tá? A torcida paga. Então, o Flamengo não vai parar por aí. Você pode ter certeza que, de repente, se surgir uma grande oportunidade ainda nesse ano de 2023, o Flamengo vai contratar. Porque o Flamengo não vai querer ficar para trás. Ele vai tentar buscar o Tetra na Libertadores. Nenhum time brasileiro tem 4 títulos na Libertadores, nenhum, tá? E vai tentar um segundo Mundial ou terceiro, né? O segundo Mundial vem agora, né? Se ganhar a Libertadores desse ano 2023, já buscar no ano que vem também. Então é uma contratação e tanto. Tem menos impacto do ponto de vista midiático do que o Luis Soares. O Luis Soares, por exemplo, chega ao Brasil para jogar no Grêmio e é notícia praticamente em toda a Europa. E aonde se vê futebol. O Gerson volta da França para o Brasil, o impacto é nacional, mas em termos de Flamengo. Mas em termos de futebol, é impactante também. A produção agora me passou um dado bem interessante, Mauro César. Após a contratação do Gerson, o Flamengo agora é dono das 5 contratações mais caras da história do futebol brasileiro. O Gerson aparece na primeira colocação, 92 milhões de reais. Pedro na segunda colocação com 87 milhões de reais, empatado com Everton Cebolinha. Aí vem Gabigol, 79 milhões e Arrascaeta, 64 milhões de reais. São dados aqui do portal Globoesporte.com. Então, o Flamengo sempre movimentando nos últimos anos as principais contratações do futebol brasileiro. Mauro. Eu acho questionável essa ordem aí, porque pelo que eu estou entendendo, eles estão utilizando-se o câmbio do momento de cada contratação. Eu acho que a referência tem que ser o euro. Aí você atualiza tudo para o euro de hoje, né? Porque você compra um jogador com um euro, de repente, a R$4, lá em 2000 e sei lá quanto, né? Aí compra um outro jogador mais barato com euro agora a 6, 5,70, 5,80, 6,50, muda completamente. Então não basta transferir para o real da época da negociação. Acho que para a gente ter uma noção tem que tentar colocar em euro para ficar algo mais próximo. Embora tenha euros, isso possa mudar, né? Você pega, por exemplo, quando o Alexandre Pato foi contratado pelo Corinthians há mais de 10 anos, já há 10 anos, né? Exatamente 10 anos, janeiro de 2013. Ele custou 15 milhões de euros. Na época, as maiores negociações do futebol internacional eram 50, 60 milhões. Hoje é 222 ainda, a maior que a do Neymar. E tem outras de 100, 100 e pouco. Agora o Enzo Fernandes está para ir para o Chelsea por 120 milhões de euros, um volante. Negócio assustador, né? O cara saiu por 12 mais bônus, vai custar quase 10 vezes mais. Então, até essa referência mudou. Isso, acho que isso mostra as duas coisas. A questão do Flamengo ter uma condição financeira privilegiada e também o perfil agressivo dos dirigentes dessa gestão atual no mercado, né? De buscar jogador caro e pagar. E tem outros aí, se você pega, por exemplo, o Ayrton Lucas, custou 7 milhões de euros, foi contratado agora lateral esquerdo. E outros tantos jogadores também que não foram baratos. Você pega, por exemplo, o Léo Pereira, custou 6,3, se não me falha, milhões de euros, zagueiro. E outros tantos, né? Então, acho que passa muito pelo perfil também da diretoria, que eu acho assim, se tem condições, é o que deve fazer. Você tem dinheiro, você faz o quê? Quando você fala assim, o clube não é banco. Sim, o clube não é banco. Mas também quando o clube está quebrado, é aí que ele não é banco mesmo, que banco tem dinheiro. O clube que não tem dinheiro, de banco ele não tem nada. Então, assim, mas quando o clube tem dinheiro, aí vale o raciocínio. Não, o clube não é banco, ele tem que investir. Não só em contratações, investir em estrutura, investir em condições de trabalho, tudo mais,
Mas se tem condições de contratar jogadores caros de bom nível, tem que contratar aí o que eles fazem, né? E também venderam muitos jogadores, né? Por muito dinheiro também. Então, de certa forma, é quase uma troca. Você tem uma venda de um Vinícius Júnior, 45 milhões de euros, de um Renier, 35 milhões de euros, um Paquetá, 35 milhões de euros aproximadamente. E fora outros de 10, 11, 15, 2, 8, sei lá, soma tudo, você contrata aí o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, o Cebolinha, agora o Gerson, 2 vezes, né? O Gerson, no caso, ele está sendo comprado por um valor menor do que aquele que foi vendido, né? Então, já saiu, já voltou. São 2 contratações do Gerson, na verdade. Mas acho que é isso, reflete aí o perfil da diretoria atual, que é agressivo, ela é uma diretoria muito controversa por uma série de questões outras, né? Mas com relação ao futebol, embora cometa alguns erros aí, troca de técnico, aqui, acolá, eu acho que esse é a postura que tem que ser de qualquer clube que tem dinheiro. Os grandes clubes do futebol mundial que tem grana fazem o quê? Contrata jogador bom. Se pegar o Real Madrid contrata jovens, mas contrata jogador bom, né? Mas contrata, sim, hoje ele tem a política de pegar jogadores jovens e desenvolver. Mas ele desenvolveu aí o Rodrigo, o Vinícius e alguns outros, agora Camavinga, Tchouaméni, mas ele já tinha espinha dorsal, né? Agora, há 2 temporadas, foi buscar o Alaba. Então, sai o Varane, vem o Alaba, sai o experiente, vem outro. Ele tem um Courtois no gol, ele tem um Benzema no ataque. Então, assim, tem os garotos, mas tem uma espinha dorsal de homens experientes, com muita história no clube, que dão suporte para esses caras. Se você pegar só os jogadores e jogasse no time ali, dificilmente estaria certo, né? Mas é o que faz o Real Madrid, é o que faz o Manchester City, é o que faz o Chelsea, é o que faz o Manchester United, os grandes times de futebol mundial, a Juventus, no patamar lá da Itália, que é um pouco abaixo, o Bayern de Munique contrata, só que o Bayern é um predador interno, ele vai lá, pega os melhores da Alemanha, passa o rodo, leva todo mundo e põe no campo. Mesmo assim foi buscar o Mané na Inglaterra esse ano, um dos maiores atacantes. E não é de comprar muito caro, o Bayern de Munique no máximo, não lembro agora qual que é. Era o Javi Martínez durante um tempo, era a contratação mais cara, tipo acho 30 milhões de euros, nem isso, quer dizer, é perfil de cada clube, né? Sim, mas assim, os mais ricos fazem isso, contratam jogadores caros, que são jogadores em tese, são os melhores, a não ser quando você contrata de forma equivocada, né? A nossa produção buscou os valores aqui em euros, então Gabigol, 17 milhões de euros, Arrascaeta, 15 milhões, Pedro, 14 milhões, Everton Cebolinha, 13 milhões e meio, Gerson, 15 milhões de euros fixos e na primeira vinda do Gerson em 2019, o valor havia sido 11,8 milhões de euros. Então aqui os valores em euros das contratações do Flamengo. Mauro Betting, a gente pega aqui os nomes, né? Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Gerson, o Everton Cebolinha, é claro, a gente tem uma expectativa no futebol do Cebolinha agora em 2023, mas estamos falando dos principais nomes do futebol brasileiro e são todas contratações do Flamengo. Excepcionais, deram muito certo. E isso daí, se você for pegar o próprio Bayern Munique, isso não é mais o Martínez, eu não lembro quem que é, mas assim você pode discutir. Mas, por exemplo, a contratação do meu time, mais cara, eu sei que estou jogando contra mim mesmo, né? Você tá rindo, Vanderlei Nogueira? Não, eu estava só observando. Você já imagina, a gente mostrou inclusive cenas dela, da chegada da contratação mais cara da história do meu time. É maldade, né, que fizeram. Não, mas na hora que eu mimo, enfim, mas tudo bem, já comentamos, segue o jogo. Eu falei aqui, o próprio Miller Bolanhos é o jogador mais caro da história do Grêmio, contratado, né? Essa negociação do Soares ainda você dá para discutir a maneira, como foi. Custou, e aí reais de novo, 14 milhões e 800 mil em 2016, quando o Grêmio contratou do Emelec, o Miller Bolanhos, e não foi tão feliz. Nem sempre a contratação mais cara é assim. As duas do Barcelona, por exemplo, entre as mais caras, Coutinho, que acabou não sendo feliz, e o Dembélé, que era muito caro, já se imaginava 125 pau. A mais cara do Atlético de Madrid, que eu ainda espero mais bola, é o João Félix, que foi o mais caro à época do mundo, 126. Então, assim, nem sempre significa, durante muito tempo, o jogador mais caro do Brasil, e eu adoro ele, sobretudo como pessoa, o Denilson, 27 milhões e meio de dólares era um absurdo. Foi um negócio fantástico que o São Paulo fez em outubro de 97 com o Betis, e ainda só entregando depois da Copa da França de 98. Então, o valor nem sempre é. O Leandro Damião pagou alguns pecados no Santos porque chegou por 42 milhões de reais. Claro que não era o caso. O próprio Pato, que o Mauro César citou há pouco, era o Pato tal, chegando no Corinthians, acabou de ser campeão do mundo, bicampeão mundial.
Não rolou por uma série de motivos. Mas então, assim, a contratação não sai. O custo-benefício de algumas e o malefício é discutível. Mas realmente, essas todas que você acabou de citar, as mais caras do Flamengo, pô, não precisa dizer que todas espetaculares. Mas, de novo, aquilo que eu falei ontem na apresentação maravilhosa, emocionante do Soares. Imagine se eu pudesse fazer a apresentação do Zico quando começou a jogar no Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco, Mauro César estava lembrando, tantos outros caras que começaram no clube. Né? Então, assim, é muito legal isso, bacana, tal, pensar, mas é caso a caso. Né? O próprio Endrick, ele já estreia praticamente com 6 jogos, já está no Real Madrid. O Vinícius Júnior, com 2 jogos, ele já estava vendido para o Real Madrid também. Então, assim, são casos e casos. Mas os do Flamengo, não são poucos os investimentos, mas tudo que o clube conseguiu e deverá continuar conquistando é inegável. Se a diretoria erra muito, como destacou também o Mauro César, em relação à administração do próprio elenco, sobretudo contratações de treinadores, e o fato de que eles acham que inventaram o Zico, o futebol e o beijo da avó em neta, ainda assim, eles têm um saldo muito positivo, os diretores do Flamengo. Aí, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, o Flamengo é dono das 5 contratações mais caras do futebol brasileiro e os nomes, né? Gerson, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, só craque, Vanderlei. E tem tudo a ver com aquilo que está faturando nos últimos tempos, né? Já foi aprovado há algumas semanas, aprovado o orçamento para esse ano, gira em torno de 1 bilhão e 300 por aí, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. O Palmeiras aprovou o seu em torno de 900 milhões, não é isso, Mauro? 900 milhões, mas de qualquer maneira é importante e todos eles com um orçamento não projetando conquistas. É isso que é importante, não contando com a coisa antes de acontecer. Claro que tem potencial para faturar ainda mais, conquistando títulos, premiações, esse negócio todo. Então, foram contratações importantes, contratações que deram certo, e ele está justificando o caixa que tem, contratando jogadores extremamente importantes. Isso é muito bom. Continua, e quando renova contrato com um jogador que é titularíssimo, eu sempre considero uma contratação, como o Palmeiras fez recentemente com o Gustavo Gomes, com o Dudu, enfim, com esses jogadores importantes que não saíram e que tinham alternativa para sair, tinham propostas, são jogadores que interessam para muita gente. Então eu acho que tá certo, o Flamengo está curtindo isso e pode chegar mais. Então tá aí, nação, o Flamengo está dominando praticamente as contratações do futebol brasileiro, né? O Flamengo está dominando e não é de agora, já faz algum tempo já. E o interessante do Mengão é que ele está conseguindo manter o elenco. É muito importante isso, né? Manter o time. Você vê que as propostas chegam, mas o Flamengo só vende se for algo que nem seja necessário, mas algo atrativo para o clube, né? Então, o Flamengo está dominando o mercado no meio das contratações. Então é isso daí, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.